a minha família, eu não passo por tanto disso não, eu vou. E agora, você jovem, você servo de Deus, você uma serva de Deus, vai ficar sozinho? Antes você casar, tem que analisar. É verdade. Antes você, aleluia, namorar, tem que conversar com Deus primeiro. Porque Deus não é Deus de confusão. É nós, é vocês. Não é brincadeira. Quando a pessoa fala, eu tenho 25 anos casado, só uma mulher. Não é brincadeira não. Sabe por quê? Pessoas que lutam. Pessoas que têm temor a Deus. Pessoas, aleluia, antes de casar que conversa com Deus. Não é pessoas agora, nesse momento, nesse século, aleluia, que vai casar pelo dinheiro. Porque rapaz, ele doutor, ele medicina. Não. Glória a Deus. É muito forte, Senhor. Os dois cometeram adultério. Pastor, por favor, procurar um versículo para mim que é muito importante. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 2, 3, 4. Sobre o casamento. Para ver se a doutrina, a religião pode mudar tudo aquilo que foi feito. Não, desculpa, Romanos, pastor. Desculpa, Romanos. A cada pessoa Deus usa um jeito. Esse jeito Deus me usa. Eu creio. Porque quando a Bíblia fala, as pessoas podem ter problema com Deus. Mas se fala sem a palavra, vai murmurar. Se murmurar, murmurar com a palavra. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 2, 3, 4. Irmão, eu, como um ser humano, a verdade é um pimenta brava. Não é? É a verdade. Só a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada dos gumes. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Presta atenção, vírgulas. A lei que está falando não é a lei de Moisés. Presta atenção, a lei do nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que quando prosperidade já apareceu, não existe mais a lei de Moisés. A lei que está falando aqui, a palavra de Deus. Ok? Por exemplo, quando alguém fala assim, eu recebi Jesus Cristo, como alguém confessa na sua boca. Romanos capítulo 10, versículo 9, confessa. Então, pessoas já, aleluia, têm um compromisso com Deus. É igual casamento. Essa versículo está falando. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, presta atenção, está ali ligada pela lei. É um conjunto. Crentes é sim, não. Pessoas, por isso a Bíblia diz que alguém que perseverar até o fim será salvo. Pela lei. Mas mortos o marido está livre da lei do marido. Porque a Bíblia diz que depois a morte não existe mais nada. Quando seu marido ou a mulher, igual duas pessoas, morrer, pessoas que casam agora vão ser livres para recasar. Segundo o casamento, Deus conhece agora. Porque um morrer, um ficou. Presta atenção. Aquele negócio de divórcio é papel, religião, futilidade. Casamento, Deus conhece. Quando a sua mulher morrer, ou seu esposo, pessoa se livre para recasar. Amém. Tudo bem.
Pessoas se livres para recasar. Deus agora confirmou esse casamento. Esse casamento Deus confirmou. Se esposo está vivendo, a esposa está vivendo, pessoas casadas, ou seja, colocar desculpa ao frente para fazer tudo aquilo. Não. Pessoas estão vivendo segundo a carne. A Bíblia diz que, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 24, a Bíblia diz que crucificar a nossa carne. A carne não quis alguém faça a vontade de Deus. Glória a Jesus. É a carne. Como vai crucificar a carne? Através da oração. Através do jejum. Através, aleluia, conversar com Deus. Crucificar. Vou te dizer uma coisa. Adão e Eva tiveram só uma chance. Presta atenção. Deus ordenou não comer esse fruto. Acabou. Também, Deus não deixaram ele na dúvida não. Se você comer, você vai morrer. Deus não tem discussão, irmão. Irmão, Deus, ele faz tudo aquilo bem preparado. Deus não deixa alguém na dúvida não. Deus falou para eles, se você comer, você vai morrer. Pronto. E agora, se Deus falou com ele, não come esse fruto, pronto. E agora a pessoa se procurar saber por que ele falou comigo para não comer. Não somente Jesus, Deus continuou, ele falou, se comer, vai morrer. Então agora comeu, saiu na presença de Deus. É igual hoje. É igual hoje. A Bíblia está aqui, não vai ter desculpa nos últimos dias. Nos últimos dias, não, a minha doutrina é assim, meu pastor falou e pode dizer, não. Nos últimos dias vai ter uma porta, não é uma porta literal, é uma porta que é nosso Senhor Jesus Cristo. É uma porta, vai ter um livro, aleluia, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 14. Vai ter um livro, os livros, no versículo 13. Jesus, ele mesmo que vai abrir os livros. Ele vai procurar um livro que chama o livro da vida. Versículo 15. A Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É Jesus que vai ter na mão. Não é pastor que vai ter na mão. Não é presbítero, não é eu o evangelista, não. A cada dia nós somos pecadores. A Bíblia diz que para nós santificar todos os dias, procura aperfeiçoar na presença de Deus. Se alguém não tiver respeito pela a palavra de Deus, faz tudo aqui, infelizmente vai para o inferno. Vamos continuar. 1 Coríntios, pastor, capítulo 7, a partir do versículo 39. Eu queria ler versículo 14 para tirar uma dúvida sobre pessoas que ficam juntos e com pessoas que casaram depois. Só 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 39 ao 40.